Amados irmãos, bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Temos hoje como proposta tema Boa Nova para todas as nações. Tema este que nós vamos meditar, estudar, refletir à luz do livro de Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso número 36. Este programa de ministração da palavra inspira-se ou enquadra-se na rubrica do coaching espiritual. Através desta, nós elegemos ambientes como este, que são assembleias ordinárias, para que possa haver uma edificação mútua por intermédio da partilha da Boa Nova. No momento prévio, em separado, nós fazemos um estudo aprofundado para que o Espírito Santo possa nos revelar aquilo que é a sua vontade. E no momento a posterior, em Assembleia dos Santos, nós fazemos a difusão desta palavra para que possa ocorrer uma edificação mútua. Constituem como objetivos desta edificação mútua podemos apresentar a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que é também Deus, pois existe um e único Deus que atua a nível de 3 pessoas. É também nosso objetivo poder estimular o hábito da leitura contínua e meditação às Escrituras Sagradas, para que lá possamos encontrar a verdadeira revelação do Senhor, a vontade do Senhor, a sabedoria encarnada, bem como possamos lá resgatar todos os mistérios que se encontram à luz da sabedoria infinita do Senhor. Em terceiro lugar, constitui também como nosso objetivo poder estimular as pessoas a adotarem o hábito da oração diária e contínua. E também constitui assim como um outro objetivo específico, em conjugação desses 3 objetivos anteriormente referidos, a união dos santos. Esta união dos santos, que é a vontade do Senhor revelada pelas suas Sagradas Escrituras. Encontramos sustento na meditação do livro 2, que é a disposição que Cristo deu enquanto instrução, ou as últimas instruções que ele confiou aos seus discípulos, era para que eles permanecessem naquele centro teológico que era Jerusalém, e que lá eles devessem estar unidos em oração, em intercessão, em clamor, para que ali ocorresse a descida do principal, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é este que iria nos conduzir por toda a verdade. Então, é o Espírito Santo que hoje assegura com que todas as partes da igreja, enquanto o corpo de Cristo, elas estejam unidas, para que possamos todos adotar a cristocentridade por um lado, bem como também para que possa haver uma partilha, uma fruição livre entre dons, talentos, cientes de que, independente destes, quer seja dos dons, quer seja dos talentos, existe um único caminho, que é o caminho do amor. Pois bem, divagou sobre isso o apóstolo Paulo, quando referindo-se aos dons, ele dito que, independente dos dons que sejam, independente da sua hierarquia, independente do seu grau de importância, se faltar o amor, então qualquer que seja o dom, fica descabido da sua utilidade última, porque os dons, enquanto forem a graça que opera do Senhor para os seus ministros, elas também destinam-se, por último, à glorificação do Senhor, na forma que esses dons são aplicados para o serviço da igreja, para que assim nós possamos, como uma Assembleia de Unidos, possamos, de uma forma altamente resolúvel, possamos estar capacitados a mantermos unidos, aguardando o regresso do Senhor. Para o dia 2, vamos nos ocupar do tema Boa Nova para todas as nações. Que vamos incidir nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos,
do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 36. Antes de explicarmos o tema e entrarmos para a estruturação, vamos nos lembrar do que nós tratamos na última sessão de ministração da palavra. Esta nós estudamos o quarto evangelho, o evangelho segundo João. E nesse estudo, o tema que nós meditamos foi as últimas revelações de Cristo. Sobre esse tema, últimas revelações de Cristo, nós vimos desde o momento em que Cristo demonstra ou ensina aos seus discípulos a disposição pela qual eles deveriam se posicionar em sede de serviço à igreja. Então, ele, Cristo, voltando-se para os seus discípulos, ele lavou os pés dos seus discípulos. Sucede que quando ele lava os pés dos 12, houve um dentre os 12 que não ficou limpo. E esse não tendo ficado limpo, tendo rejeitado a luz, este também assim acabou por preferir as trevas. Então é por esse motivo que após o lava-pés, Cristo teria dito que algum dentre aqueles iria levantar o seu calcanhar contra si. Depois teria dito, secundando, que um dentre os 12 iria o trair. É quando ele anuncia quem daqueles iria o trair. E de seguida, tendo mostrado por intermédio de um sinal, de um gesto simbólico, que era uma expressão de amor superior, que era o servir a comida à boca. Isto demonstra que aquela era as últimas revelações e recomendações que Cristo dava aos seus discípulos para que amassem, porque ele antes havia dado a conhecer o novo mandamento, que ele dizia amar como Cristo amou ao próximo. Então ele naquele interregno, sabendo que dentro dos 12, um deles haveria de o trair, ele também assim, demonstrando muito amor que tinha com os 12, serviu o pão à boca daquele que iria o trair. E de seguida, ele dito a este, aquilo que queres fazer, faça-o apressadamente, porque já era chegado o momento de ter que se manifestar a glória do Senhor por intermédio daquilo que era a sua missão. Ele, estando ciente da sua missão, tendo dito de seguir aos apóstolos, tendo se despedido dos discípulos, dizendo que ele teria que ir para que fosse preparar moradas, porque na casa de seu pai existiriam muitas moradas. Os seus discípulos não entenderam, não compreenderam e começaram a questionar. Primeiro foi o Pedro, depois foi o Filipe, depois foi o Judas, mas não os Cariotes. Esses queriam compreender como, quando e de que forma. E Cristo então dedicou aqueles momentos a poder explicar, a poder preparar, a poder capacitar a eles para aquilo que eles ainda haveriam de ver e que estava iminente para acontecer. Essa eminência, esses acontecimentos iminentes derradeiros que ainda estavam para acontecer, são estes que hoje nós vamos tratar. Que é o tema Boa Nova para todas as nações. Então, este tema é uma continuidade, é uma continuação daquilo que nós vimos na última sessão. Conforme explicamos onde é que nós paramos na última sessão. Portanto, Cristo despede-se dos discípulos e depois de se despedir dos discípulos, ele anuncia o reino. Mas os discípulos ainda não tinham compreendido, eles tinham ainda muitas dúvidas, queriam saber onde é que ele iria, se eles poderiam ir junto, quando é que aquelas coisas iriam ocorrer. Eles fizeram muitas perguntas, porque eles tinham muitas dúvidas. Mas, entretanto, Cristo, a única certeza que lhes deu é que ele teria que ir para ir glorificar o Pai e que eles não ficariam órfãos. Mas tudo isso para os discípulos ainda era um enigma. Eles queriam compreender como. Isto é, eles queriam ver para crer. Eles queriam ver para que depois pudessem ser suas testemunhas. Eles tinham que completar o período que estavam a testemunhar o ministério terreno de Cristo
para que eles se tornassem apóstolos. Eles tinham que dar esses passos derradeiros para que eles pudessem se tornar as suas colunas ou fundamentos da igreja. E daí que depois resultaram as epístolas que representam aquilo que são as várias cartas que foram enviadas para que pudessem sustentar as novas igrejas que foram constituídas por intermédio das missões, principalmente do apóstolo Paulo, Barnabé, Lucas, Timóteo e tantos outros que fizeram parte deste movimento, daqueles que fizeram o trabalho de difundir o Evangelho para todas as nações. Então, é sobre isto que nós vamos tratar hoje. É descodificar o que é boa nova, por que é boa nova e por que é para todas as nações, se tudo isso estava a ocorrer em Jerusalém. E se tudo isso ocorreu no momento em que estava a haver uma ruptura da antiga aliança para a nova aliança. Então, existiam muitas questões que os próprios discípulos tinham dúvidas e que eles não compreendiam. Então, é isso que nós vamos incidir hoje. É encontrar respostas para aquelas dúvidas que os discípulos tinham no momento em que Cristo, despedindo-se disse que tinha que ir para a casa do Pai para preparar a morada para os discípulos, porque na casa do Pai tinha muitas moradas e que depois ele iria regressar para levar os discípulos para que juntos fossem com ele para essa nova morada. Então, é a resposta a esses todos os enigmas que nós vamos nos ocupar hoje. Então, como nós vemos, este tema tem 6 partes. A primeira parte, nós vamos ver as últimas instruções de Jesus. Estas últimas instruções de Jesus são as instruções que ele dá após ter ressuscitado. Então, ele aqui já é ressuscitado e volta, reaparece aos seus discípulos e convive com estes durante 40 dias. Então, é durante esse período em que ele transmite as últimas instruções. Então, é isto que nós primeiro vamos ver. De seguida, nós vamos ver o sinal derradeiro do ministério de Cristo, completa-se com a sua ascensão. Então, vamos ver o momento em que ele ascende, dissipando-se por intermédio de uma nuvem. E depois os discípulos ficaram ainda a olhar, ficaram a fitar para aquelas nuvens. Eles queriam compreender mais alguma coisa. É quando depois aparecem mais 2 pessoas que lhes deram uma esperança, uma mensagem de esperança. De seguida é quando os discípulos descem para Jerusalém. Portanto, eles saem do Monte das Oliveiras, onde eles estavam com Cristo, onde testemunharam a ascensão, e voltam à distância de um sábado para Jerusalém, para o centro teológico, lá onde Cristo disse que eles deveriam permanecer por mais algum tempo. Então, aqui em Jerusalém, nós vemos que os discípulos não estão sós. Estão os discípulos, estão mulheres, está Maria, mãe de Cristo, estão os irmãos de Cristo. Então, esses são aquela cúpula que ficou ali reunida em Jerusalém por instrução do Mestre Jesus Cristo. É quando em meio a estes levanta-se Pedro, e Pedro, levantando-se em meio a 120, ele então proclama a necessidade de ter que se escolher um dentre todos aqueles que acompanharam e testemunharam o ministério terreno de Cristo desde que foi batizado por João Batista no Rio Jordão até o momento em que este é levado por ascensão, portanto, paixão, morte e ressurreição. Então, é quando ocorre este pronunciamento de Pedro e, por intermédio da intercessão ao Espírito Santo, eles rogam para que fosse o próprio Espírito Santo a indicar daqueles qual queria ser, aquele que queria substituir a Judas para que voltassem a ser 12 apóstolos. De seguida, é quando ocorre, 10 dias após a ascensão de Cristo, ocorre efetivamente a descida do Espírito Santo naquele marco que foi registrado como Pentecostes. Aqui vamos fazer um paralelo entre a lei e este acontecimento efetivo. Porque este acontecimento efetivo, que é a festa de Pentecostes, é o cumprimento da lei, é o cumprimento também do anúncio dos profetas. Então vamos ver por que ocorre
nesta data que se celebra Pentecostes. Pentecostes sendo uma das principais celebrações das festas judaicas. E por fim, vamos ver o discurso de Pedro, que mais uma vez levanta-se para poder contrariar algumas pessoas que queriam descredibilizar os discípulos quando estes estavam a falar em línguas. E algumas pessoas começaram a dizer, estes terão bebido vinho doce. Então Pedro levanta-se para poder não só esclarecer aquele fenômeno, mas também Pedro, mais uma vez, o mesmo Pedro que havia negado a Cristo 3 vezes, agora aparece e começa a evangelizar. Então aqui começa efetivamente o início da igreja de Cristo. O ministério da graça começa a partir desse momento, a partir do discurso de Pedro. Então é sobre isso tudo que nós hoje vamos tratar. Importa realçar que o livro Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas é um evangelista. Lucas, a par dos apóstolos, são aqueles que traduziram ou transcreveram em palavras, em texto, aquilo que é o ministério da graça, aquilo que é o evangelho, da graça. Então, Lucas, na qualidade de um evangelista, Lucas é um dos companheiros muito referenciado a par de Paulo, que realizou muitas viagens missionárias de fundação de igrejas, bem como viagens de capacitação e preservação da sã doutrina nessas mesmas igrejas que estavam a ser fundadas. Então, Lucas é autor de 2 livros em toda a Escritura Sagrada, e os 2 livros estão no Novo Testamento. Lucas, autor do livro Atos dos Apóstolos, é o mesmo autor do Evangelho segundo Lucas. Se formos olhar para os 2 evangelhos, isto é, no Evangelho segundo Lucas, bem como Atos dos Apóstolos, ele, na abertura desses 2 livros, ele dirige as suas palavras para um tal de Teófilo. E ele trata o Teófilo com uma certa honra, um certo respeito, o que dá a entender que o Teófilo era uma pessoa importante naquela sociedade, naquele período. Então, Teófilo é um nome que significa amigo de Deus. Então, Lucas dirige, na abertura, quer do Evangelho segundo Lucas, quer no Atos dos Apóstolos, ele inicia a sua narrativa dirigindo-se a Teófilo. Em ambos os casos, podemos assim dizer que o livro, Lucas, enquanto evangelista, é autor de 2 volumes. Então, esses 2 livros complementam-se. O livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, mostra uma certa narrativa desde o nascimento de Cristo até a sua morte. E o livro de Atos dos Apóstolos inicia onde ele termina o livro de Lucas até ao período em que a igreja começa a expandir-se. Então, como é que começa esta narrativa, o evangelista Lucas, no livro Atos dos Apóstolos? Ele começa também, mais uma vez, dirigindo-se a Teófilo, dizendo: Teófilo, aquelas instruções que eu havia dado, havia referido, então são estas que eu quero aqui anunciar. Ele começou por transmitir aquelas que foram as últimas instruções de Jesus Cristo. Nestas últimas instruções de Jesus Cristo, nós temos nota de realce, de destaque a essas instruções, quando Cristo volta a dirigir-se aos seus discípulos, dando a conhecer aos seus discípulos aquilo que era a sua pretensão. Porque quando Cristo regressa, isto é, quando Cristo morre, depois ressuscita, ele ressuscita, volta para os seus discípulos e aparece primeiro para 2 que iam a caminhar, e estes não lhe reconhecendo, depois ele aparece para os outros 12. Quando estes veem que estavam diante de Cristo, do Mestre, eles assim ficaram incrédulos,
não querendo reconhecer que aquele era Cristo. Então ele mostrou sinais no seu corpo que vislumbravam e confirmavam que era o mesmo, Cristo era a mesma pessoa. Quando eles se apercebem que estão diante do Mestre do Cristo, então ele começa a transmitir a eles as últimas instruções. Quais são as instruções que Cristo transmitiu para os seus discípulos? Cristo diz a eles que ele já tinha completado o seu ministério, já tinha completo o seu ministério. E que faltava ainda que se completasse o seu ministério com a descida do prometido. Porque ele, por um lado, ele vinha para testemunhar o Pai. Após ele, iria vir a promessa do Pai. Portanto, a promessa queria ser o caminho para que eles fossem para aquele destino que Cristo veio anunciar. Cristo veio para anunciar um destino, que ele chamou esse destino de Reino de Deus. Mas ele disse que para chegar a esse destino, vocês iriam ser guiados por alguém que iria vir após mim, pela promessa. E que eu vou à frente para ir preparar a morada nesse destino para vocês. Então, ele quando enuncia isso, os discípulos não compreenderam. Eles perguntaram, quando é que essas coisas vão ocorrer? Porque eles pensavam, que referia-se à restauração do reino de Israel. Então, eles achavam que o reino de Deus que Cristo anunciava era a restauração do reino de Israel, porque naquela altura Israel estava a ser dominado pelo Império Romano. Então, eles já pensaram que a restauração do reino que Cristo se referia seria a restauração do reino de Israel. Então, eles perguntam quando é que essas coisas vão ocorrer. E Cristo lhes responde que não vos compete a vós saber quando é que essas coisas vão ocorrer. Porque tudo isso está sob o controle de Deus. Está sob o controle de Deus. A única coisa que vocês devem fazer é ainda aguardar mais algum tempo aqui em Jerusalém. O que acontece? É que naquela altura Jerusalém era um local perigoso para a integridade, para a vida dos próprios discípulos. Foi em Jerusalém que onde se viu o martírio, o mártir do próprio Cristo, em Gólgota. E os discípulos haviam se disperso por medo de também terem a mesma sorte. É por isso que eles até acabaram por rejeitar, por negar a Cristo, para protegerem suas próprias vidas. Então, Cristo diz a eles que eles deveriam ainda permanecer mais algum tempo lá em Jerusalém, porque ainda faltava mais algum tempo para que se cumprisse a promessa. Então, depois de Cristo dizer-lhes isso, eles realmente ficaram ali atentos, estupefatos, a olharem e a observarem e a acolherem aquelas que eram as últimas instruções que o Mestre estava dando no Monte das Oliveiras. Depois de Cristo dar essas instruções no Monte das Oliveiras, então vem uma nuvem e Cristo começa a dissipar-se por meio dessa mesma nuvem. E eles ficam a olhar para essa nuvem. Aquela nuvem a subir, a dissipar-se. E eles já viram o Mestre a ir junto com essa mesma nuvem. Então, eles ficaram a fitar aquela mesma nuvem. Eles estavam a testemunhar ali a ascensão de Cristo. Não era a primeira vez que os discípulos estavam a ver aquela imagem, porque eles tinham aquela memória do momento da imagem que eles viram da transfiguração de Cristo. Eles também viram uma certa imagem que lhes fazia lembrar aquela transfiguração de Cristo, mas agora eles estão a ver Cristo morto, ressuscitado, agora que já não é morto, porque quando ressuscita já volta dos mortos ao vivo, ao mundo dos vivos, e eles veem Cristo agora vivo, mas a ascender para o alto, conforme ele havia prometido. Era importante para os discípulos verem isso. Extremamente importante e indispensável, porque a fé dos discípulos ficaria completa quando eles testemunhassem essa ascensão através de um testemunho ocular, para que essa mesma fé pudesse ser a confirmação de tudo aquilo quanto eles tinham visto. Lá no livro de Lucas, como nós vimos,
que é o mesmo autor, quando está a terminar o livro, aparece Cristo após ter morrido aos discípulos, dizendo para que eles fossem ser testemunhos dele até os confins da terra. Mais uma vez, vem agora nas últimas instruções, a dizer para que eles permanecessem mais algum tempo, a fim de que eles recebessem o principal, para que depois eles fossem ser testemunhos de Cristo da Judeia a Samaria e da Samaria até aos confins do mundo. E eles ouvirem isso, depois de ver essa ascensão, eles ficaram ainda mais algum tempo assim, pávidos a fitarem. Enquanto eles estão a olhar, a nuvem dissipa-se. E eles ficaram ainda a olhar para o alto. Apareceram nesse momento duas testemunhas, duas pessoas. São considerados esse ato como sendo testemunhas credenciadas. Então, essas testemunhas quando aparecem, que eram pessoas que estavam com vestes brancas, estavam vestidos de branco. Eles disseram a ele, esse Cristo que vocês estão a ver aí, irá voltar do mesmo jeito, do mesmo modo. Dando a conhecer aos discípulos que não cabia a eles saberem quando é que o reino iria se instaurar, mas como é que iria se instaurar o reino dos céus. Então, essas duas testemunhas que apareceram vestidos de branco deram a conhecer como, quando eles disseram do mesmo modo que esse Cristo está a ir pelas nuvens, ele também vai regressar dessa mesma forma. Os discípulos, quando ouviram isso, então eles ficaram conformados com aquela testemunha. Esse testemunho encontra fundamentação no livro de Deuteronômio, capítulo 25, verso 19. Porque lá está predisposto a questão sobre o testemunho, testemunhar uma verdade. Que diz, basta ver 2 testemunhos oculares que isto já torna verdade ou bastante uma certa realidade. Do mesmo modo que quando Cristo o seu corpo é depositado num túmulo e depois desce Maria Madalena, desce Maria Mãe de Cristo para irem, até porque à frente não foi a Maria Mãe de Cristo, foi a Maria Madalena, desce para ir no dia após a morte, desce para ir ver o corpo de Cristo no túmulo. Quando ela chega lá, abre o túmulo e não vê lá o corpo. Mais uma vez apareceram 2 pessoas vestidas com vestes, as escrituras dizem com vestes transbordantes ou vestes resplandecentes, que também aquelas 2 pessoas disseram que esse Cristo já foi, esse Cristo já ressuscitou. Também foram 2 testemunhas. Então, isso é o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 25, verso 9, que basta 2 testemunhas para poderem testificar uma certa verdade. São essas 2 testemunhas que aparecem aos discípulos e dizem que esse Cristo que foi pelas nuvens irá regressar também de igual forma. Então, os discípulos, conformados com isso, eles então voltam para Jerusalém. Voltam de onde? Eles estavam no Monte das Oliveiras. Foi lá onde testemunharam a ascensão de Cristo por intermédio da nuvem. Então, porque era um dia de sábado, e de acordo com a lei, em dias de sábado não se poderia percorrer a distância superior a de um sábado, que era a distância mais ou menos de 1 a 3 km. Fala-se de 1 km, mas em outras passagens temos uma ideia mais ou menos de que o Monte das Oliveiras mais ou menos a 3 km. Estamos a falar de raio 1 a 3 km de Monte das Oliveiras até Jerusalém. Então, eles descem da Monte das Oliveiras até a Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, os discípulos, esses que testemunharam a ascensão de Cristo, subiram para aquele primeiro andar. Dando a entender que é aquele local onde habitualmente eles se reuniam. Eles quem? Os discípulos com Cristo, o Mestre. Então eles foram para aquele mesmo local, um primeiro andar. Lá nesse primeiro andar estavam os 11 discípulos. Porque aqui agora já não está Judas Iscariotes. Estão 12 menos Judas Iscariotes, estão 11 discípulos lá naquela sala de cima. Então, eles quando se reúnem
nesta sala de cima. Eles começaram, obedecendo a instrução de Cristo, começaram a manter-se lá, mas unidos em orações e em súplicas durante aqueles dias. Decorridos poucos dias após isso, levanta-se Pedro em meio a uma multidão de 120 pessoas. Percebam esta passagem. Levanta-se Pedro em meio a uma multidão de 120 pessoas. Já não estamos a falar de 11 discípulos. Os 11 discípulos estavam reunidos naquela sala de cima. Passados poucos dias depois disso, então levanta-se Pedro em meio a 120 pessoas, uma multidão de 120 pessoas. Quando Pedro levanta-se em meio a esse grupo de 120 pessoas, Pedro começou por dizer àquela multidão de 120 pessoas aquilo que eles tinham testemunhado, dando a conhecer a eles que haviam se cumprido integralmente tudo aquilo quanto o mestre os havia instruído e que eles estavam ali como testemunhos e que então era necessário eles se prontificarem para a missão que eles estavam para realizar e que para isso ocorrer, para eles cumprir aquela missão que estava para se realizar, havia necessidade de eles se reorganizarem. Nessa reorganização, então Pedro começa por dizer que, evocando os Salmos, Pedro evoca duas passagens em Salmos, parafraseia Davi, por assim dizer. A primeira passagem de Salmos que Pedro parafraseia é Salmo 69, versículo 5, dizendo assim, que ficou deserta a habitação que nele estava. Porque ele começou por lembrar os discípulos que um dentre eles, que era Judas, havia traído a Cristo. E com o preço da traição, ele foi comprar uma terra, um terreno. Só que nesse mesmo terreno, ele depois se precipitou desse mesmo terreno. Tendo se precipitado por esse terreno, então ele feriu-se, perdeu a vida de tal forma que as suas entranhas saíram para fora. Consequentemente, aquele terreno passou a ser chamado de terreno de sangue, ou terra de sangue. Então, por esse motivo, ele lembra, só parafraseia Salmos, dizendo que aquela habitação havia ficado deserta e que ninguém queria lá habitar, que é o terreno de sangue. Consequentemente, ele depois parafraseia uma outra passagem em Salmos, que é Salmo 125, dizendo o seguinte, que há necessidade de substituir este por um outro. Até aqui está a parafrasear Salmos. É quando ele volta-se para os 120, diz assim, dentre nós é necessário escolher um para ocupar a vaga daquele que, abandonando este local, voltou para onde nunca deveria ter saído, que é o caso de Judas Iscariote. Então, nisso eles fazem uma pré-eleição, fazem uma lista curta e identificam dois. O critério que ele define é que deve ser um que tenha testemunhado tudo isso que nós vimos desde que Cristo foi batizado no Jordão até o momento em que ele ascende. Então, em função desse critério, trouxeram dois candidatos. Veio primeiro José, cognominado no sentido de que mais conhecido por o justo, e veio também Matias. Então, quando estão esses dois presentes diante desta Assembleia de 120, então eles começam a interceder, porque eles não queriam usar critérios humanos, tampouco queriam usar os seus próprios critérios para escolherem daqueles dois quem. Então eles começam a orar, começam a interceder para o Espírito Santo. Eles dizem, Espírito Santo, sejas tu que conheces os corações, a escolher desses dois quem é que deve ocupar a vaga deixada por aquele que partiu ou que regressou para onde nunca deveria ter saído.
Então, quando eles fazem isso, depois de seguida, eles lançam as sortes. E a sorte cai em Matias e não em José. Não obstante dos dois, o José ser aquele que era conhecido como justo, mas o Espírito Santo, que é aquele que conhece os corações, escolheu aquele que estava espiritualmente mais preparado, que no caso foi Matias. Depois de escolherem Matias como discípulo, como apóstolo, novamente voltaram a ficar 12. Passa mais poucos dias, dando a entender que estavam agora os 12 discípulos. Por que eu volto a referir esse número 12? É que há às vezes uma certa confusão, reticência sobre, em Pentecostes, quantos é que estavam reunidos? 12 ou 120? Algumas versões dizem 120, outras dizem 12. Se formos a perceber esta narrativa, esta sequência que estamos aqui a dizer, estamos a dizer que os 120 são aqueles que Pedro levanta-se para anunciar a eles que havia ficado deserta uma certa habitação, conquanto havia necessidade de ser substituído aquele local por um outro, segundo aquele critério. Depois, quando se elege esse no lugar de Judas Iscariotes, selecionou-se a quem a sorte cai em Matias. Depois já aqui um intervalo, que significa que não foi logo no mesmo momento, não foi imediato. Passado algum tempo, isto é, poucos dias, porque isso tudo ocorre num espaço de 10 dias, atenção. Cristo ressuscita, convive com os discípulos por 40 dias, depois parte. Então, há um espaço de 10 dias, desde a ascensão de Cristo até Pentecostes. São 10 dias que isso tudo acontece. Em 10 dias, eles regressam para Jerusalém, eles ficam em oração. Quem? Os 11, as mulheres, incluindo a Maria, mãe de Cristo, e os irmãos de Cristo. Depois, passado poucos dias, ainda nesse grupo dos 10 dias, é quando Pedro levanta-se no grupo na Assembleia dos 120 e define os critérios, elege Matias. Depois desse evento, num outro dia, dentro desses 10 dias, então é quando os discípulos já estão unidos, estão juntos, naquela predisposição da instrução que Cristo deu, que era para que eles ficassem mais algum tempo em Jerusalém, unidos. Então, eles encontram-se agora, unidos naquela casa, naquele andar de cima, onde habitualmente eles se encontravam. Quando estão lá, em oração, em súplica, unidos pela mesma fé, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo propósito. Qual era o propósito? Aguardar a descida do principal, que era a promessa que Cristo deu. Enquanto eles estão ali unidos, de repente, eles ouvem uma forte rajada de vento, um grande trovão. E aquele trovão ressoa do alto e desce para o interior daquele habitat onde eles se encontravam. Juntamente com aquele trovão que representa vento, que é um dos sinais do Espírito Santo. Começa a emergir o segundo sinal de manifestação do Espírito Santo, que é o fogo. Como? Eles começam a ver, juntamente a vir com aquele som do trovão, eles começam a ver fogos a descerem em forma de línguas. E aquelas línguas, quando desciam, elas se repartiam e se distribuíam por aqueles que se encontravam ali. Aquelas línguas, quando desceram e repousaram sobre cada um dos que se encontrava ali, eles começaram então a falar línguas estranhas, línguas estrangeiras. Por isso, línguas estranhas e estrangeiros são sinônimos neste caso. Eles começam a falar línguas que eles não conheciam, nomeadamente, não conheciam porque não eram línguas nativas da sua origem, mas eles, por intermédio daquela língua, enquanto eles estavam a falar, eles estavam a proclamar as maravilhas do reino, estavam a glorificar a Deus, estavam a anunciar o reino de Deus, por intermédio de línguas que nem eles conheciam, mas que por intermédio daquela comunicação eles estavam a glorificar ao Senhor.
enquanto eles fazem isso, existiam algumas pessoas naquela terra, naquele período, naquele momento, muitas pessoas, porque Jerusalém, sendo um centro teológico, acolhia pessoas de todo o mundo. Iam para lá egípcios, iam para lá orientais, iam para lá árabes, iam para lá egípcios, iam para lá persas, iam para lá medos, iam para lá pessoas das mais diversas nações, tribos, línguas, povos que estavam lá. Eles também ouviram aquele estrondo do vento impetuoso. E eles aproximaram-se. Quando eles se aproximam, começam a ouvir os apóstolos a glorificarem a Deus nas línguas deles, dos estrangeiros. Isto é, eles começaram a glorificar a Deus numa língua em que aqueles estrangeiros compreendiam, mas eles viam que aquelas pessoas estavam a falar aquelas línguas não eram nativos dos seus, não eram seus conterrâneos. Eles ficaram admirados, simplesmente ficaram estupefactos. Como é que estes estão a falar essas línguas se eles nem são de lá? Esses são galileus. Eles olhavam e estavam a ver que esses são galileus. São quem? Discípulos de Cristo. Como é que esses galileus estão a falar línguas que nem eles entendem? Mas aquilo que eles estão a falar, aqueles que estão a escutar, eles compreendem o que é que os discípulos estão a falar. Eles estão a ver que os discípulos estão a anunciar a boa nova. Boa nova para todas as nações. Viram que os discípulos estavam a anunciar a boa nova para todas as nações. Mas aqueles discípulos eram galileus. Então eles, espantados com aquilo, eles disseram não. Se calhar, só pode ser que esses galileus estejam embriagados por terem bebido vinho doce. Então, Pedro, ao ouvir isso, e é verdade que nós também podemos aqui encontrar um paralelo entre essa manifestação de Pentecostes, que foi a língua, as línguas estrangeiras. Vamos observar o seguinte. Neste ato, as línguas estrangeiras serviram para unir. Unir. Por quê? Porque Jerusalém era o centro teológico. E ser o centro teológico significa que foi em Jerusalém onde terminou a missão de Cristo, foi em Jerusalém onde nasceu a igreja. Então, Jerusalém era o fim e era o início ao mesmo tempo. Mas era o início agora numa nova era, que era agora a era dos gentios. Então, sendo o início numa nova era, que era a era dos gentios, significa que deveria ali renascer Cristo, ou renascer o Evangelho, agora da graça, para que a partir de Jerusalém, este Evangelho chegasse a outras nações, a partir de Jerusalém. Então, neste caso, as línguas diferentes, estrangeiras, foram usadas para unir, para unificar. Diferentemente de Babel, em Gênesis, em que a língua foi usada para dividir ou para separar. Em Babel. Porque o que aconteceu em Babel? Eram pessoas que falavam a mesma língua, mas eles depois começaram a já não se entender entre eles, falando a mesma língua. Portanto, houve uma confusão de línguas, tal que as pessoas falando a mesma língua, eles não se entendiam, não se compreendiam entre si. Por quê? Porque Deus queria ali lhes desunir, dividir, para que essa desunião, essa falta de compreensão mútua na comunicação que estava a haver entre eles fizesse com que abortasse o plano que eles tinham, que era de erguer uma torre para eles chegarem até Deus. Então, de contrário, em Pentecostes, as línguas são usadas para unir. Mas línguas, pessoas que não se conhecem, pessoas até que, no caso, uma nem sabia a língua de quem se destinava, de quem estava a ouvir. Mas aquele que ouvia percebeu o que aquele galileu estava a falar. E admirava-se, como é que esse galileu fala essa língua minha? Mas ele percebia o que Galileu estava a fazer, percebia que Galileu estava a louvar a Deus, estava a anunciar as boas novas do Evangelho para todas as nações. Então, quando Pedro ouve aquela acusação de que aqueles galileus estavam inebridos com vinho doce, Pedro mais uma vez levanta-se e faz agora um discurso, chamado Discurso de Pedro.
Em que consistiu esse discurso de Pedro? O discurso de Pedro foi a primeira pregação. Após essa pregação dos 12, aqueles que tinham sido tomados pelo batismo, pelo Espírito Santo em festa de Pentecostes, que estavam a anunciar a Boa Nova, estavam a pregar a Boa Nova. Qual era o centro da pregação da Boa Nova? Era o arrependimento e era o perdão pelos pecados. Então, agora levanta-se Pedro. E Pedro começa agora a proclamar, a pregar o Evangelho. Então Pedro começa já a dizer, a dirigir-se para aqueles que tinham acusado os discípulos de estarem embriagados com vinho. Então Pedro, erguido agora, e por intermédio de um discurso, começa agora a evangelizar. E ele começa por dizer o seguinte, que eles, os 12, eles haviam sido escolhidos por Cristo e eles, durante todo o percurso de vida pública de Cristo, eles com ele conviveram, com ele andaram, com ele ensinaram e observaram todos os ensinamentos e todas as obras que Cristo realizou. E por intermédio destes ensinamentos, essas obras, Cristo havia lhes dito sobre o reino. E, em anuência ao anúncio do reino, Cristo havia lhes prometido que ele iria partir para a glória do Pai, mas que iria lhes deixar com o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo pudesse lhes guiar por toda a verdade. E eles efetivamente obedeceram, aguardaram por algum tempo. E aquele que eles tinham rejeitado, que era Jesus Cristo de Nazaré, este havia ressuscitado e havia reaparecido para eles próprios. Quando ressuscitou e reapareceu para eles próprios, ele disse que demonstrou por provas que ele era aquele Cristo que havia sido morto e que ele era aquele Cristo que por assim havia vencido a morte. E tendo vencido a morte, ele agora já era um Deus vivo. Então, eles já tinham sido constituídos como apóstolos para que eles pudessem ser testemunhos da verdade. Que verdade? Que Cristo é vivo, que Cristo é ressuscitado. E que Cristo agora foi ascendido e voltou para o alto, onde lá agora está a exercer a sua soberania em glória ao lado de Cristo. Essa glória começou a manifestar-se na sua ascensão, na forma como é elevado em forma de nuvem. Então, Pedro levanta-se aqui agora para proclamar o Evangelho, para começar a evangelização e para começar o testemunho ortodoxo e fiel de Cristo em nome dos apóstolos, para que ele agora se levantasse como sendo Cefas que tinha sido indicado por Cristo, para que ele fosse ser aquele que iria cuidar da igreja. Lembram-se vocês que Cristo disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Cuida da minha igreja. E disse 3 vezes repetida. Então, por eleição, é agora iniciado o anúncio da Boa Nova, só que surpreendentemente a Boa Nova agora para todas as nações. E é aqui que há um grande rompimento daquilo que era o curso salvífico, ou plano de salvação de Deus da humanidade, que até então havia uma compreensão que agora estava limitada, porque o Evangelho tendo vindo do Senhor para Cristo, de Cristo para os judeus, agora seria dos judeus para os gentios. Esses gentios se encontravam até os confins da terra. Esta tinha sido o anúncio e a missão que Cristo tinha confiado diretamente aos seus discípulos, agora constituídos apóstolos. Tendo chegado a este ponto, fica iniciado, aberto um momento para interação em forma de questões, sugestões, dúvidas, para podermos aprofundar mais este tema. Muito obrigado. Eu aqui tenho umas 2 questões. A primeira é, após a morte do Cristo, convivia com os discípulos espiritualmente ou fisicamente? A segunda,
o anúncio de boas novas para todas as nações, E agora, vimos em cada parte do mundo só se anuncia a boa nova, porque o pecado parece a multiplicar-se no mundo. Obrigado. E queria também agradecer pela palavra, foi muito bem explicado, esteve muito claro, porém há sempre alguma dúvida. Os 11 também ficaram com algumas dúvidas, então também estamos aqui para trazer as nossas. Agora, a minha primeira é: o que significa o ato de lava-pés? Segundo, como Cristo lava os pés dos seus discípulos nos dias de hoje? Também gostaria de saber por que para o Espírito Santo descesse para os discípulos, Cristo teria que ascender. Por que o Espírito Santo tem a denominação de fogo, que vou repetir. Por que o Espírito Santo tem a denominação de fogo, que o fogo, no nome Espírito Santo, vence altares e deuses pagãos? Não sei se o coach entendeu, vou reformular a questão. Por que o Espírito Santo tem a denominação de fogo, que vence altares e deuses pagãos? Por que o Espírito Santo e o poder das línguas desceram em festa de Pentecostes? Quem leva a boa nova para todas as nações? Cristo ou o Espírito Santo? Ou quem levou ou quem leva? Como é que foi convertido e treinado o 12º apóstolo a serviço do Evangelho, sendo que este estava espiritualmente preparado? Como é que foi treinado ou convertido o 12º apóstolo a serviço do Evangelho, sendo que estava mais treinado que o José? Espiritualmente falando, o treinamento é mesmo de espírito. Como é que as línguas e o Espírito Santo uniu nações? Como podemos nós hoje sermos instrumentos de levar boa nova a todas as nações? Para fechar, gostaria de perceber como é que o discurso de Pedro marca o início do Evangelho da Graça. Talvez este comentário possa sustentar um bocadinho mais a questão, porque Cristo é tido como uma pessoa ou um instrumento, ou foi o instrumento que Deus usou para trazer este Novo Testamento, esse novo mandamento ao mundo. Gostaria de saber como é que em relação a essa informação que já existia, de que Cristo é este instrumento para emigrar-se do velho, não para emigrar, mas para completar o velho do novo. Obrigado. Eu tenho mais uma aqui, que me apareceu agora, que é línguas estranhas. Era dos homens ou dos anjos? Obrigado. Amados irmãos, obrigado por estas questões que foram colocadas, que vão
ajudar a tornar esta reflexão mais completa, na medida em que vai explorar outros campos. Nesses campos vamos trazer outros argumentos, outros elementos, alguns que não foram referidos no momento da explanação, que estão diretamente ligados a este trecho, e outros que não estão diretamente ligados a esse trecho também corroboram para ajudar a termos uma melhor compreensão de toda esta aula de hoje. Então vou começar a respondê-las, estas 14. A primeira destas é: após a morte de Cristo, ele convivia com os discípulos em espírito ou fisicamente? Cristo, quando retorna para os seus discípulos, ele retorna fisicamente visível para os seus discípulos. Então, os discípulos poderiam ver a pessoa de Cristo ressuscitada, e até eles poderiam, segundo as palavras de Cristo, para eles poderem ver e que completassem todo este processo de testemunho que fazia parte do discipulado, daquela preparação ou daquela instrução que eles estavam a receber pelo próprio Cristo. Entretanto, nós podemos daqui compreender ou depreender que ele, tendo voltado, tendo ressuscitado, o que significa que ele já não é morto. Por isso, quando se foi lá para o túmulo, não se encontrou lá o corpo de Cristo, porque ele ressuscitou. Tendo ele ressuscitado, para que se completasse este ministério, esta preparação, portanto, completar o ministério dele, porque o ministério dele era voltado a lançar a pedra. O ministério de Cristo era voltado a poder trazer a perfeição, a plenitude do plano da salvação, para que depois os homens pudessem dar continuidade àquela que era a nova aliança. Então, os discípulos, ao terem visto e convivido com Cristo durante aqueles 40 dias, eles completaram assim todo o ciclo da sua preparação espiritual. Eles estavam a ser preparados espiritualmente, não fisicamente. Cristo ressuscita e eles veem a Cristo para que eles pudessem completar a preparação espiritual, a fim de que eles estivessem preparados para poderem testemunhar a verdade. Que verdade? Que Cristo ressuscitou e que Cristo depois ascendeu. E quando Cristo ressuscitou, ascendeu, a partir lá do alto, ele então fez descer o seu Santo Espírito, que era a promessa. Porque Cristo, antes de partir, tinha dito a eles: aquele que receber a quem eu enviar, que é este Espírito Santo, aquele que receber aquele que eu enviar, esse recebe a mim próprio. E quem recebe a mim, recebe o Pai. Isso numa lógica invertida. Isto é, primeiro tinha o Deus Pai, envia ele Deus Filho, para que depois ele, por também Deus Filho, ele depois pudesse entregar-se por inteiro para todas as pessoas que crescem nele, através do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, este é que foi a aparência de Cristo no período em que ele convive com seus discípulos após a sua morte, durante o período de 40 dias. Segunda questão, o anúncio da boa nova para todas as nações. Por que a par de haver este anúncio, também o pecado parece multiplicar-se no mundo? Pelo seguinte motivo, é que nós sabemos que primeiro houve 12 apóstolos. E estes depois começaram a difundir o Evangelho, cumprindo a missão que Cristo lhes deu quando reaparece no Monte das Oliveiras, dizendo para que eles fossem pregar o Evangelho
para que eles fossem formar novos discípulos, para que eles fossem ensinar aos discípulos todas as coisas que eles tinham visto. Então, eles foram e começaram, através de missões, como missionários, como apóstolos, eles começaram a cuidar da expansão do Evangelho. Enquanto eles fazem a expansão do Evangelho, que é criar missões, fundar igrejas, preparar depois diáconos, outros que pudessem ser depositados, pudessem conservar a sã doutrina. Por detrás deles vinham outros mestres, que eram falsos mestres. Eles iam distorcer aquilo que eles, os apóstolos, tinham levado como o Evangelho verdadeiro. O que é isso de Evangelho verdadeiro quando se fala de sã doutrina, o Evangelho verdadeiro? É que o Evangelho é somente testificado àqueles que foram constituídos testemunhos de Cristo. Como? Ou estes 12, que são os que viram e conviveram, ou então aqueles que depois foram levantados, foram chamados, foram ungidos, foram batizados com o Espírito Santo pelo próprio Cristo, como foi o caso de Paulo. Então, por detrás, o motivo do pecado multiplicar-se é por causa do desvio ao Evangelho. O desvio ao Evangelho, que é feito pela ação de outros falsos mestres que vão se intitulando como sendo recebido o chamado e a consagração à unção de Cristo, mas o objetivo deles é desviar as pessoas do Evangelho, desviar as pessoas do pasto, ao fim do dia, ao fim do dia a ação do anticristo, que nós sabemos que é aquilo que de antemão já se saberia que iria ocorrer, porque a força oposta. Na verdade, Cristo, quando veio para se opor àquele desvio que estava a ocorrer. Veio para corrigir aquela situação e depois para trazer uma nova orientação, no sentido de que a salvação deixou de ser exclusiva a um povo, passou a ser destinada a todos os confins. Então veio outros que veio contaminar ou distorcer esta revelação que Cristo trouxe. 3. O que significa o ato de lavar os pés? Lavar os pés. Vamos fazer uma interpretação do ato de lavar os pés no contexto específico em que ocorreu o lavar os pés. Então, o lavar os pés ocorreu no momento em que Cristo estava a transmitir as últimas instruções para os seus discípulos. Como nós vimos, Cristo, enquanto um grande mestre, ele fazia seu ensino não somente através de palavras, mas principalmente através de atitudes, de atos, de exemplos, de forma de ser, de forma de estar. Ele demonstrava aos seus discípulos aquilo que eles deveriam fazer, caso quisessem o representar fielmente. Então, ele precisamente quando lava os pés aos seus discípulos, ele queria transmitir aos seus discípulos sobre a posição deles enquanto discípulos, enquanto mestres, enquanto cristãos. Que o papel do cristão, enquanto representante ou embaixador de Cristo, é o de servir ao outro, é o de amar ao próximo, é o de amar incondicionalmente, é o de cumprir o novo mandamento que ele havia trago, é o de amar inclusive aos nossos inimigos. Então, Cristo, quando ensinou o lavar os pés significa o amor incondicional de Cristo, independentemente de quem é que nós estejamos a lidar. Porque nosso papel é o de anunciar a todas as nações. Nações significa todas as pessoas, independentemente do seu passado, do seu presente, da sua convivência, da sua concordância ou não
conosco. Então, o lavar os pés é a nossa disposição em servir as pessoas, sem fazer acepção de quem quer que seja, para que nós possamos estar todos unidos. Então, isto é o que Cristo quis significar pelo ato de lavar os pés. Por essa razão é que ele, de seguida, em continuidade do lavar os pés, é por isso que ele também serve o pedaço de pão ao próprio Judas. É aquele que ele disse que iria o trair, mas é aquele que ele amou. É aquele que ele também lavou os pés. Mas quem assim não ficou com os pés limpos na medida em que preferiu as trevas, rejeitando a luz. Então, lavar os pés está neste contexto. Temos que perceber neste contexto específico. Como Cristo lavou os pés dos seus discípulos, como Cristo lava, os pés dos seus discípulos nos dias de hoje. Então aqui já temos que fazer uma interpretação do lava os pés no contexto atual. Então, como é que nós hoje podemos amar o próximo? Porque nós dissemos que naquele contexto, lavar os pés era uma forma de amar incondicionalmente, inclusive aos nossos inimigos. Então, como é que Cristo hoje lava os pés dos seus discípulos? Então, hoje Cristo lava os pés dos seus discípulos através do seu exemplo. Como? A sua palavra. A palavra de Deus, ela nos edifica. E, secundariamente, a palavra de Deus, ela sempre nos lembra sobre a necessidade de nós sermos misericordiosos com o próximo. Em que medida? É que a palavra de Deus, quanto mais ela adentra no nosso interior, mais conscientes nós ficamos de que nós não merecemos. Não existe criatura alguma que possa merecer a misericórdia de Deus. Não existe criatura alguma que possa merecer o sofrimento vicário de Cristo. A forma como Ele escolheu expiar os nossos pecados. Não a forma que Ele escolheu morrer, mas a forma que Ele escolheu para expiar os nossos pecados. Tinha que ser de uma forma tão severa, tanto quanto era a gravidade daquela culpa que Ele carregava. Porque Ele estava a expiar toda uma humanidade. A missão dele era salvar toda a humanidade. Então, por essa razão, é que Ele também teve um sofrimento vicário. Então, a palavra de Deus, quanto mais ela adentra no nosso interior, nós ficamos cada vez mais conscientes de que, por um lado, não merecemos, e isso, então, nos torna cada vez mais misericordiosos para com o outro. Se Cristo foi misericordioso conosco, nós também ficamos cada vez mais misericordiosos com outrem. 5. Por que o Espírito Santo desceu para os discípulos? Não sei se estou a ler bem. O Espírito só foi dispensado quando o Cristo ascendeu. Ok. Muito bem. Muito obrigado. Por que o Espírito Santo foi dispensado aos discípulos quando Cristo ascendeu? Ok. Vamos responder isso em dois momentos, fazendo um paralelo. Primeiro, fazendo uma interpretação literária da questão. E segundo, com este evento no calendário do tempo. Por um lado, é que o Espírito Santo era uma promessa. E essa promessa veio a se cumprir após o evento do ministério terreno de Cristo. Então, o ministério terreno de Cristo compreendeu vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão. Então, após cumprir-se isso, é que poderia já daqui ocorrer a descida do principal, para completar. Porque é como Cristo havia anunciado que assim fosse ocorrer. Por um lado. Por outro lado também,
Eu não sei se tem uma questão muito própria a isso, é verdade que em algum momento tivemos que repetir, vai se compreender daí, é que Cristo, ele manifesta-se em todos os eventos pascais. Primeiro na Páscoa, que foi o evento da sua morte pascal, paixão. Depois Pentecostes, que era a festa ou celebração litúrgica logo após a Páscoa, porque se a Páscoa era o início da celebração da colheita, a festa de Pentecostes era a celebração da recepção da lei no Sinai, por um lado. E também era um momento em que o povo apresentava as suas colheitas, as suas primícias e devolvia ao Senhor. Então, precisamente por isso é que ocorre após a sua ascensão. Então, primeiro tem que ver a Páscoa, que é a sua paixão, morte e ressurreição. Depois tem que ver Pentecostes, que era primícias. Então, o Espírito Santo é primícia. O que é primícia? É o todo. Então, Cristo, do mesmo modo que ele foi, ele tem que voltar também por inteiro. Então, ele voltando por inteiro, ele desce na forma do Espírito Santo. Então, consequentemente, aquele que recebe o Espírito Santo dentro dele também recebe a Cristo. Porque ele diz, quem receber aquele que eu enviar, receberá a mim. E quem receber a mim, receberá o Pai. Como? O Espírito Santo é um intercessor para Cristo e o Cristo é, por sua vez, o caminho para o Pai. Então, está tudo intercalado e está tudo alinhado, está tudo coordenado naquilo que é a Trindade. Número 6. Por que o Espírito Santo tem a denominação de fogo que vence altares e deuses pagãos? O Espírito Santo tem várias designações, denominações. E uma delas, das mais destacadas, é o fogo. O fogo porque o Espírito Santo é uma injeção do poder. É um revestimento do poder. É uma habilidade extra. É uma motivação. É uma força fora do comum. Então, o fogo tem estes adjetivos. Por quê? Porque o fogo é aquele que tudo consome. O fogo tem esta força. O fogo tem este calor. E o fogo tem o poder de destruir. Não é? Então, é o Espírito Santo o fogo, que é aquele fogo que representa a luz que está lá no tabernáculo. Se formos olhar para a estrutura da igreja primitiva, nós tínhamos que lá dentro do tabernáculo, no lugar santo, tinha também uma vela que ficava sempre acesa. Essa que é a vela tem a função do quê? Do fogo. Tem a função do quê? De iluminar. Tem a função do quê? De manter viva o que? A chama. Porque o Espírito Santo é vida, é chama, é luz, é poder, é habilidade, é propensão. É uma única palavra, o Espírito Santo é vida. Não é? E vida tem o quê? Tem energia, tem força, move-se, né? Regenera-se, rejuvenesce, cresce. Não é? Então, o Espírito Santo tem essas propriedades. E o fogo, nesse sentido, ele tem a capacidade e a habilidade de vencer altares idólatras e também de vencer deuses pagãos. Como? Porque quando o Espírito Santo, pela ação da coragem do homem de Deus, é enviado para um altar, a fim de ir amaldiçoar esse altar pagão, esse altar idólatra. Então, isso tem uma simbologia. A simbologia qual é? É que os altares são locais de apresentação de holocaustos. E esses holocaustos são inseridos numa chama. E essa chama, depois, ela queima o holocausto. Queimando esse holocausto, depois ela liberta um aroma. E esse aroma que é o cheiro, que é um odor que sobe. É o fumo, sobe, evapora-se. Mas para o fumo subir, evaporar-se, chegar lá como forma de odor, para ser agradável ou não a Deus, tem que haver um fogo aqui embaixo, que queima.
que consome aquele holocausto. O holocausto que é um sacrifício, o fogo consome esse holocausto. Então, neste caso aqui, o Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo, que é o fogo, é esse que vai destruir os altares idólatras e também vai destruir os deuses pagãos. Vai amaldiçoar. E depois, do contrário, vai fazer com que esses falsos profetas, que são os deuses pagãos, vai fazer com que os altares idólatras possam depois, eles de por si, se tornarem um holocausto. Aquele fogo consome esse holocausto. Não é? Essa é a prefiguração que nós temos daquele jovem profeta que foi enviado por Deus para ele amaldiçoar aquele altar idólatra que havia sido erguido por intermédio de Jeroboão, quando este introduziu a apostasia em Israel, no Reino do Norte. Lembram-se? Foi enviado um jovem profeta para ele amaldiçoar. Ele, quando amaldiçoou, depois ele disse: este altar vai incendiar os ossos de vocês, falsos sacerdotes. Então, esta é a prefiguração, precisamente do que estamos aqui a dizer, que é vencer altares e vencer deuses pagãos. 7. Por que o Espírito Santo e o poder de línguas desceram em festa de Pentecostes? Então, aqui, isto ocorre em função para o cumprimento também de uma profecia de Joel. Por isso é que aqui nesta passagem do livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, quando levanta-se, ele começou o seu discurso. No seu discurso, uma das coisas que ele diz é que esta descida do Espírito Santo em festa de Pentecostes era para vir confirmar ou testificar a profecia de Joel. O que dizia essa profecia de Joel? É que chegaria um tempo em que haveria de haver uma descida do Espírito Santo, tal que as pessoas pudessem profetizar. Consequentemente, os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Então, é essa manifestação da festa de Pentecostes na forma do poder das línguas, porque aquelas línguas fez com que aquelas pessoas começassem a profetizar. Porque estavam a falar coisas que outras pessoas entendiam. Não é? E que dava significância àquilo que aquelas pessoas estavam a ouvir. Porque aquelas pessoas percebiam que essas pessoas estão a proclamar o reino, estão a falar de Deus, estão a glorificar a Deus. Mas são pessoas que eles percebiam que estes sequer não são estes não são nativos, não são da minha terra, mas eles estão a falar a minha língua. O mais importante ali é que não era o meio ou a língua, era alcançar as pessoas. Alcançar o que é os confins da terra. Porque o Evangelho é voltado para o outro. O Evangelho não é sobre a proclamação do Evangelho, não é sobre quem enuncia. Esses são os meios. A finalidade do Evangelho é alcançar outras almas. Porque a missão que Cristo deu aos discípulos, quando ele está a ascender, é ide ao mundo, fazer novos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a eles todas essas coisas que eu tenho vos ensinado. Então, o objetivo é o outro. Por essa razão é que o poder das línguas fez com que eles profetizassem para que alcançassem outras pessoas. Cumprindo-se o que é a profecia de Joel, que dizia que haverá um momento que vai haver descida do Espírito Santo e o povo começará a profetizar. Número 8. Quem leva a boa nova para todas as nações? Cristo ou o Espírito Santo? Excelente pergunta também, muito boa. Quem leva a boa nova para todas as nações não é nem Cristo, não é nem o Espírito Santo. Quem leva o Evangelho para todas as nações são os discípulos de Cristo, guiados pelo Espírito Santo após
serem levantados e chamados por Cristo para o efeito através do batismo pelo Espírito Santo. Ficou claro, né? Número 9. Como é que foi convertido e treinado o 12º apóstolo a serviço do Evangelho, sendo que estava mais capacitado que o José? Então, como é que ele foi treinado? Matias, tal como José, foram treinados por Cristo, porque o critério era que deveria se escolher um dentre os tantos que haviam acompanhado todos os milagres, prodígios, sinais miraculosos, cura, libertação, não é? Tudo aquilo, aqueles que tinham acompanhado, vivido, presenciado desde o batismo de Cristo no Jordão, por João Batista, até a sua morte e ressurreição. Então, foi nessa circunstância, foi durante esse período de 3 anos que Matias foi convertido, foi treinado. Tal e qual também José, o Barsabas, este cognominado Justo, também passou por este período. O padrão que quer se trazer para se diferenciar José de Matias é aquele heterônimo. O que é heterônimo? É aquele nome pelo qual o José era mais conhecido. Dentre eles, José era conhecido como sendo justo. O que isso significa? Era um reconhecimento externo. Em função do quê? Em função daquilo que os outros viam pelo comportamento, pelo serviço, pela forma de estar. Então, chamavam-lhe de justo. Era o olho humano. Era aquilo que eles viam exteriormente. Mas quando chegou o momento de escolher, Pedro disse que não sejamos nós a escolher. Quem nós somos para escolher? Então, eles ali já não olharam para o critério se é justo ou se não é justo, ou o que parece-nos pelos olhos. Mas, do contrário, eles oram, intercedem ao Espírito Santo. Dizem, Espírito Santo, Senhor, seja vós que conheces o que é o coração, que conhece o coração, que é o interior de cada um. Então, seja vós a escolher quem dentre nós é que poderá ocupar o lugar deixado vago por aquele. Então, qual foi o critério que se usou aqui? Foi a pureza interior. Quem conhece a pureza interior? É o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Cristo, e não é um homem. Então, esses são os elementos que foram trazidos nesta passagem para nós compreendermos a soberania de Deus, bem como os critérios da pureza espiritual, bem como da santidade, que é uma habilidade somente ao alcance de Cristo, pois Ele é quem esquadrinha corações, Ele é quem sonda também os corações, para encontrar os reais desejos de cada pessoa. Número 10. Como é que as línguas e o Espírito Santo uniu nações? Então, como nós dissemos, o Espírito Santo capacita. Quando a pessoa recebe o selo do Espírito Santo, recebe junto a esta capacidade, recebe dons, recebe talentos. E no conjunto dos dons do Espírito Santo, um destes dons é a língua, é o dom da língua. Então, nós estamos a perguntar, como é que as línguas do Espírito Santo unem pessoas? Então, a língua, enquanto um dos dons do Espírito Santo, é o meio pelo qual as pessoas podem se compreender. Podem se compreender, é por via da língua que as pessoas se entendem. O que nós queremos dizer aqui com a língua? É verdade que esta pergunta depois foi repetida mais para baixo. Nós vamos trazer mais elementos teológicos ligados à questão de quais são os mecanismos pelo qual a língua une. Que não era propriamente essa questão neste momento, então, para depois não haver redundância, vamos somente explicar que o Espírito Santo é o revestimento de poder, é essa capacitação para nos guiar aos escolhidos
para que eles sejam conduzidos por toda a verdade. E como é que esses são guiados, são revestidos do poder para poderem conduzir as pessoas por toda a verdade? Através de dons, de talentos que eles recebem, que é a graça. Então, uma dessas graças, um desses dons ou talentos é dom da língua. Então, a língua serve para unir por quê? Porque é por intermédio da língua que, por um lado, o servo comunica-se, espiritualmente falando, com o Criador, e também é através da língua que o servo faz a comunicação horizontal. Então, isto, através da língua, é uma forma de unir, porque a língua é a expressão da comunicação. E o objetivo da comunicação é tornar as coisas comuns. O objetivo da comunicação é o de unir, porque temos estado a ver e a dizer que a comunicação é uma ferramenta de liderança. E o papel de liderança é unir, juntar. Número 11. Como podemos ser hoje instrumentos de difusão da Boa Nova ou do Evangelho? Penso que referimos na questão anterior, nós dizemos que para nós sermos instrumentos de difusão da Boa Nova, temos que primeiro ser escolhidos, ser eleitos, porque isto é uma questão de vocação, não é uma questão de função, é uma eleição. Então, é o Senhor quem chama, é a cabeça da igreja, o Senhor é o Jesus Cristo quem chama os seus servos e depois Ele capacita-os, não é? Porque nós estamos a dizer que isto é uma questão de eleição e vocação, não é uma questão de função. Então, Ele escolhe, qual é o critério que escolhe? É a pureza interior, então Ele escolhe o Matias e não o José, e depois Ele capacita o Matias, Ele capacita os escolhidos para que esses possam ser os seus porta-vozes. Então, é desta forma que hoje podemos ser instrumentos de difusão da Boa Nova. Ao sermos escolhidos, separados, batizados com o Espírito Santo, adquirimos este poder, este revestimento, e juntamente com este poder e revestimento, então são-nos concedidos dons e talentos para podermos cumprir a missão. Então é dessa forma como hoje podemos ser instrumentos de difusão da Boa Nova. Agora, se quiser se perguntar o que é necessário para tal, quais são os requisitos, não basta nós querermos. Temos que querer também, mas não é suficiente, porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Significa isto que tem que haver desejo? Sim, tem que haver livre-arbítrio, porque ninguém faz isso enquanto foi forçado a fazer algo que não queira. Segundo lugar, porque aqui tem que entrar o livre-arbítrio, mas segundo lugar, antes de entrar o livre-arbítrio, que é a faculdade de aceitar ou não, tem que haver uma escolha e eleição. Quem faz essa escolha e eleição é o próprio Cristo, segundo os critérios dele. E são critérios soberanos, que não cabe ao homem. Vamos lá, não cabe ao homem questionar. Não é? E o exemplo deste é esse que nós vimos quando estava-se a escolher entre José e o Matias. Número 12. Como é que o discurso de Pedro nasce o início do Evangelho da Graça? Por quê? Porque Pedro é o Cefas. Pedro é a pedra. E Pedro foi aquele que foi escolhido dentre os 12 para que ele fosse ser aquele que iria de fundar a igreja. Em que termos? Pedro, pela unção e consagração especial que ele recebe, ele tornou-se naquele que recebeu o poder para poder, por intermédio desse poder, passo a repetição, por intermédio do poder que ele recebeu, era para que ele passasse a estar habilitado a poder fundar as igrejas e expandir o Evangelho, não é?
Então, isso é que fez com que Pedro se levantasse a fim de poder proferir esse discurso. É porque ele tinha sido eleito para isso, por um lado. Por outro lado, é que também Pedro já tinha agora, Pedro, tal como os outros, no conjunto 12, estavam agora preparados para poderem fazer o apostolado. Por quê? Porque eles já tinham completo todo o ciclo de formação deles enquanto os fundamentos da igreja. Número 13. Línguas estranhas eram dos homens ou dos anjos? Então, nós aqui estamos a falar de língua dos homens. Nós estamos a falar de língua dos anjos. Língua dos homens por quê? Porque foi uma língua que os homens que ali se encontravam em Jerusalém, naquela época, homens idos dos mais diversos cantos do mundo, eram línguas que eles percebiam. Então, era a língua dos homens, porque estes tinham como missão poderem anunciar a boa nova até os confins da terra a partir de Jerusalém. Então, eles encontravam-se em Jerusalém, eles eram israelitas, na verdade eram galileus, mas eles, por aquela unção que eles receberam, pela graça do Espírito Santo, eles estavam a falar línguas que as outras pessoas pudessem perceber. Então, eram línguas dos homens, para que ali se iniciasse o Evangelho da Graça com esta missão de levá-la até os confins da terra, a partir de Jerusalém. 14, a última. Em que período houve diferenciação língua dos homens e língua dos anjos? O apóstolo Paulo, penso que é no livro, na carta, na epístola a Efésios, né? Ele aqui faz menção aos dons e depois faz uma discussão sobre a eficácia desses mesmos dons. E um dos elementos que ele traz, um dos dons que ele traz para essa discussão sobre a eficácia dos dons é precisamente o dom das línguas. Nos seguintes termos, ele diz assim, que todo dom tem que ter duas características para que este seja um verdadeiro dom. Vou repetir o que quer dizer com todo dom para que seja um verdadeiro dom. O dom ou um talento é uma habilidade que é confiada ao servo para que ele, por intermédio dessa habilidade, ele possa conseguir iluminar, possa conseguir converter, possa conseguir pregar o arrependimento e pregar a conversão dos pecados a outrem. Então, os dons estão como ferramentas ou habilidades para que o servo possa trabalhar para Cristo a fim de conseguir pregar e convencer sobre o arrependimento dos pecados, bem como sobre o perdão dos pecados. Há pessoas difíceis, do coração duro, não é? Ao mundo. Então, mas são pessoas que entendem a língua, são pessoas que leem as Escrituras Sagradas. São pessoas que podem ter o mesmo conhecimento que nós temos, até às vezes podem ter um nível de conhecimento a nível de ciências humanas acima da nossa. Então, como é que nós vamos conseguir convencer essas pessoas? É preciso dons, talentos sobrenaturais para tu conseguires convencer aquela pessoa a compreender, a ter a compreensão que tu tens, porque essa compreensão que nós temos foi pela graça do Espírito Santo. Pelos olhos humanos, pela compreensão humana, a pessoa não consegue compreender as Escrituras Sagradas. Os mistérios estão nas Escrituras Sagradas. É necessário haver a intervenção do Espírito Santo. Então, por essa razão, é que o discípulo precisa do Espírito Santo como esta habilidade que consegue, capacita a pessoa a poder pregar o Evangelho com eficácia. Agora vamos voltar para a questão
nós dizíamos que 2 critérios devem ter os dons. Dizemos que um dos critérios é que o dom deve encerrar o amor, e o segundo critério é que o dom deve estar voltado a uma edificação mútua. Isto é, o dom tem que estar voltado ao serviço do trem. Então, relativamente a isso, o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele refere-se ao dom das línguas nos seguintes termos, que qualquer que seja o dom, no caso, o dom das línguas, ele é somente eficaz quando a língua que se usa numa assembleia, porque uma assembleia estão 2 ou mais pessoas. Então, aquele que é ungido com o dom das línguas numa assembleia, ele tem que falar de uma forma que seja compreensível pelas pessoas a quem se destina essa mesma mensagem, porque senão não há edificação mútua. Estará a falar sozinho, porque é língua, eventualmente, dos anjos. Então, como quer dizer que a língua dos anjos é mais eficaz para uma comunicação vertical entre o discípulo e o próprio Espírito Santo. Mas ela já não é eficaz, nem edificante, nem traz o amor quando ela está em assembleia, quando estão 2 ou mais pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas não vão compreender. As pessoas não vão perceber. Logo, se a pessoa não compreende, não percebe, consequentemente, aquela pregação não é eficaz. Então, este que é o diferencial entre a língua dos homens e a língua dos anjos, e de que forma é que nós tenhamos que ter o cuidado em como usar os dons, qual é a finalidade dos dons, quais são as limitações dos dons. Nesse interregno, então, é quando o apóstolo Paulo conclui dizendo que alguns dons têm certas limitações, outros são hierarquicamente mais importantes que os outros. E depois, neste interregno, nesta comparação, ele trouxe como 2 elementos de comparação o dom das línguas e o dom da profecia, dizendo que este último é mais eficaz porque ele é mais voltado a uma edificação mútua. Conquanto, se nós quisermos recorrer ao dom das línguas, desde que esse dom das línguas seja usado de forma correta num ambiente de assembleia, tal qual que as pessoas a quem se destinam essas mensagens possam compreender, para que haja aqui eficácia desse anúncio ou desse trabalho, dessa boa nova. Por todo o trabalho do Evangelho tem em vista gerar resultados. E os resultados qual é? É salvar almas. Então, o único e o principal resultado que mede a eficácia do trabalho do anunciante da boa nova é quantas almas salvou. E como é que nós salvamos almas? Quando nós conseguimos transmitir a verdade, que é a boa nova, de uma forma que seja compreensível pelas outras pessoas. A partir desse momento, então, caberá ao próprio Espírito Santo poder agir naquelas pessoas, poder, então, convencer aquelas pessoas sobre o seu desvio. E a partir de então, essas pessoas, por essa compreensão, possam fazer uma nova aliança com Deus, um novo pacto com Deus. E desde então as pessoas depois são testificadas pelo próprio Deus à medida em que essas pessoas passam a ser praticantes daquilo que passaram a assumir como uma nova aliança. Então, esses são os elementos que podemos trazer para compreendermos as questões que nos foram colocadas. Para já queremos agradecer a presença, o seguimento, bem como a vossa pontualidade. Sugerimos que possam fazer like e seguir as nossas páginas e bem como partilhar estes materiais com a vossa rede de contactos. Encontrem esta aula de ministração da palavra junto de tantas outras aulas nos nossos arquivos digitais, que estão localizados nas nossas páginas de Facebook, Antônio Sende _oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende _LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Elo App, e nosso webpage www.academiaservo.com.
Espero que gostem. Um abraço, luz, até breve.